Eu acho que eu andei passando do meu horário muitas e muitas vezes. Aí eles colocaram um relógio lá atrás para mim, ó. Isso é bullying com o pastor da igreja, vocês sabem, não sabem? Cara, os caras colocaram um projetor lá atrás só para colocar o horário para o pastor. E tem dois relógios, para não perder o horário, tem dois ali, ó. Tem um no canto e tem um aí, o analógico e o digital ainda. Eu entendi o recado, viu? Eu vou conversar com os meninos depois. Depois de dados os nossos recados, convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós continuamos hoje com a nossa série de mensagens no livro de Efésios, não no livro de Efésios, mas sobre casamento. Então, nossa série de mensagens sobre casamento. Nós continuamos hoje falando sobre casamento. Se eu não me engano, essa é a 8ª mensagem. Estamos chegando ao fim. A minha proposta, acho que eram 8 ou 9 mensagens, já cheguei na 8ª. Então, vocês sabem que vocês não podem acreditar muito no que eu falo, quando eu falo em determinado número de pregações, né, que eu sempre vou passar do número que eu tenho. Mas a culpa é do relógio, porque existe uma pressão lá atrás, que não deixa eu terminar as minhas pregações. Mas, Efésios capítulo 5, eu creio que vocês já conhecem esse texto de cor. Se não conheceram ainda, se não aprenderam de cor, até o final a gente vai aprender esse texto de cor. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo o faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Palavra de Deus. Então, nas últimas semanas nós temos estudado. Na última semana nós tivemos o culto de inauguração, nós tivemos o aniversário da igreja, então nós tivemos uma pausa, né? Eu parei, eu fiz uma mensagem diferente na última semana, e agora nós voltamos então para a nossa série em casamentos, e eu gostaria de relembrar você da definição bíblica de casamento, do que é casamento diante da palavra de Deus, como nós devemos entender o casamento, qual é a definição de casamento. E eu tenho dito que o casamento foi criado por Deus para ser uma união permanente, ou seja, uma só carne, firmado por um pacto de aliança, que envolve intimidade e legalidade, com o intuito de amor mútuo, que são ações, para procriação, sexo e criação de filhos, proteção, parceria e companheirismo, que é a amizade, e o desenvolvimento do caráter de Cristo, santificação em nós, sendo a prioridade das nossas vidas. Então, se você acompanhou essas pregações até aqui, você vai ver que eu já passei por muito do que está aqui, principalmente esses parentes aqui, foram coisas que eu já lidei, ou lidei parcialmente, e algumas coisas, elas se entrelaçam, e eu tenho que acabar tocando nelas outra vez. Então, essa é a definição que nós temos
sentido do que é casamento. Então, qual é o objetivo do casamento? Nós vimos a questão, para que Deus criou o casamento? Nós vimos que Deus criou o casamento para trazer ao homem a companheira que ele necessitava. Lembra de toda aquela história de Adão lá no paraíso? Então, ele estava lá no paraíso perfeito, em plena comunhão com Deus, feliz da vida com o seu trabalho, mas Deus olha para ele e diz: não é bom que o homem esteja só. Então ele cria a mulher e traz a mulher para o homem, para que a mulher seja a sua companheira. Mas não apenas ser a sua companheira, que é esse vínculo de amizade, mas ele também tem que ser a nossa prioridade, a prioridade das nossas vidas. Como nós já vimos, acho que na última semana, quando nós falamos de casamento e santidade. Outro objetivo de Deus para o casamento é a santidade. O casamento, ele foi feito por Deus, ele foi criado por Deus para ser o exemplo do que é o Evangelho, o símbolo do que é o Evangelho de Cristo. É isso que nós temos apontado. Aliás, todo o nome dessa série já aponta para essa direção. Evangelho, o que o casamento tem a ver com isso? Porque muitas vezes nós divorciamos, nós pensamos, o Evangelho de Jesus Cristo é uma coisa, que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele me salvou dos meus pecados, que Ele derramou o seu sangue para me purificar. E nós não associamos que o Evangelho tem tudo a ver com o casamento, e que é impossível nós vivermos o nosso casamento, se nós não vivermos o Evangelho dentro do nosso casamento. Então é sobre isso que nós temos falado. Então quando nós colocamos amizade, prioridade, santidade, quando nós somamos essas coisas, no final, nós vamos conseguir ser um só corpo, um só diante do Senhor. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre santidade. E aí no versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui colocando o casamento, e ele está colocando o casamento e o evangelho como duas coisas inseparáveis. Como duas coisas inseparáveis. Toda hora que o apóstolo Paulo ele ia falar que o marido tem que fazer alguma coisa, ele vai falar em relação a Cristo. Toda vez que ele vai falar para a mulher fazer alguma coisa, ele vai falar em relação a Cristo. Porque Cristo é o nosso modelo, o evangelho é o modelo. Então, ele fala aqui: maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E aí a gente pensa que, não, o marido tem que amar a esposa, como Cristo amou a igreja, sim, é chamado homem. Mas lembra de que tudo aqui, que eu posso estar falando aqui, é mútuo, porque no versículo 21, por exemplo, ele fala: sujeitai-vos uns aos outros, por temor a Cristo. Mas depois ele vai falar: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Então é só a mulher que tem que se sujeitar ao marido? Não, nós nos sujeitamos uns aos outros, por temor a Cristo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os papéis do relacionamento na próxima semana, com a graça de Deus, eu vou chegar lá, mas que não são iguais, os papéis dentro do casamento não são iguais. Nós não acreditamos que o homem e a mulher têm papéis iguais. Nós sabemos pela Bíblia que existem distinções entre os papéis do homem e da mulher, e nós não queremos misturar essas duas coisas, mas muito do que ele está falando aqui, por exemplo, que ele está falando sobre santificação, o marido, ele tem que amar a sua esposa, e ele tem que santificar a sua esposa, mas a sua esposa também vai santificar o marido, porque ela também vai ser agente de transformação na vida do marido, como o marido é na vida da esposa. Então é um pouquinho disso que nós vamos falar hoje. Então nós falamos sobre santificação, e eu comecei essa mensagem, aliás, há 2 semanas atrás. Por quê? Eu comecei a falar sobre como que nós podemos ser agentes de transformação, agentes de santificação na vida do nosso cônjuge. E eu falei de 3 coisas, como nós podemos ser: pelo poder da verdade, pelo poder do amor e pelo poder da graça. Como que eu e você podemos ser agentes de transformação, de santificação na vida do nosso cônjuge? Pelo poder do amor, pelo poder pelo poder da verdade, pelo poder do amor, pelo poder da graça.
Então, nós falamos nessas 2 últimas semanas atrás, que nós falamos sobre o poder do amor, e eu falei bastante sobre a questão do poder do amor. Quando nós casamos, as máscaras elas caem. No casamento, todos os nossos pecados e falhas, eles estão expostos para o nosso cônjuge ver. Porque aquela pessoa que você casou, perfeita, você vai descobrir depois de um tempo, que ela não é o príncipe encantado que você casou. E geralmente existem 2 modelos, ou o mais comum deles, é a pessoa que casa pensando assim, ele casa com a pessoa, ele conhece os defeitos daquela pessoa, mas ele escolhe ignorar os defeitos daquela pessoa. Ele namora com a pessoa, e no namoro você já consegue identificar os erros, os pecados. Você já conhece lá, antes de você casar, você já conhece, mas nós escolhemos ignorar. Não, isso aqui vai mudar, depois que casar muda. Sim, vai mudar, vai ficar pior, não vai melhorar. Mas nós pensamos, não, porque essa pessoa perfeita para mim, então as coisas vão ficando cada vez melhor. E aí nós casamos, e nós vemos que o nosso príncipe encantado, que era para ter ficado melhor, ficou pior. Aí eu chego num ponto que a minha decepção com ele, e os pecados dele começam a ser cometidos contra mim, eu começo a ficar frustrado, começo a gerar brigas, os sentimentos vão esfriando, e a única opção que me resta agora é o divórcio. Mas, quando nós entramos pelo casamento, pela porta correta, porque essa é a porta errada, entramos no casamento entendendo que o casamento é um processo, um relacionamento de amizade em primeiro lugar, onde Deus vai me santificar e vai me usar como agente de transformação na vida da minha esposa ou do meu marido. Quando eu começo a ver as falhas dele ou dela, eu não vou ficar desesperado, eu não vou cair em desespero e vou querer o divórcio. Eu vou fazer o quê? Eu vou entender que esse é o propósito que Deus me chamou, e por que Deus me colocou na vida dessa pessoa. Eu vou entender que agora eu sou um agente de transformação na vida dela, Deus quer me usar para transformar a vida do meu esposo, da minha esposa. Então eu vou arregaçar as mangas e eu vou ao trabalho. Então eu não vou tentar sair do relacionamento quando as coisas ficaram ruins, porque eu entrei dentro do casamento entendendo o que é o casamento. Ele tem que ser um relacionamento de amizade, ele tem que ser um relacionamento que vai trazer santificação, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas, como diz Romanos capítulo 8, nos transformar à imagem de Jesus Cristo, e o casamento, meu irmão, minha irmã, é o lugar para isso. Então, o Evangelho é exatamente isso. Como que isso está conectado com o Evangelho? O Evangelho é exatamente isso. Deus, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós começamos a entender o que a palavra de Deus nos diz, nós começamos a ter encontro com a palavra de Deus, e com quem é Deus, com a santidade, com os atributos de Deus, nós começamos a enxergar e olhar em nós, quão miseráveis nós somos, como pecadores nós somos, quão sujos nós somos, diante de um Deus santo. Então o Evangelho, ele vai expor a nossa imundícia, ele vai expor os nossos pecados, ele vai expor a nossa real natureza, como o casamento faz. Mas assim como o casamento, Jesus é o agente de transformação na nossa vida. Jesus, ele não vai, você agora, eu vou te abandonar por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Quando Jesus te escolheu, quando Jesus escolheu casar com você, ele conhecia você de dentro para fora, cada pecado. Ele conhecia você muito melhor do que você mesmo se conhece, todos os pecados. E mesmo assim, ele escolheu morrer por você. Ele escolheu ser agente de transformação na sua e na minha vida. Então essa é a relação do Evangelho e do casamento, em primeiro lugar. O casamento, ele vai revelar as nossas falhas, vai revelar os nossos pecados. Nós vamos entrar em confronto com a nossa esposa, com o nosso marido por causa disso. Mas Deus quer usar o casamento para o quê? Para nos transformar à imagem de Jesus. E para isso acontecer, nós precisamos olhar o nosso cônjuge como Jesus nos olha. Porque mesmo que Jesus,
Ele conheça todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Ele não olha e não fixa o seu olhar em nós, nos nossos defeitos, nos nossos pecados. Como que Jesus nos olha? Ele nos olha como filhos e filhas acabados de Deus. Ele nos olha como nós seremos gloriosos um dia, quando nós estaremos com o Senhor para sempre, onde não existirá mais pecado, onde nós viveremos com Ele com corpos glorificados. Então nós precisamos aprender a olhar o nosso cônjuge como Cristo olha para nós. Nós precisamos começar a olhar para o nosso cônjuge e parar de olhar os defeitos do nosso cônjuge e falar assim: é isso que eu odeio em você, porque você é assim, você é assado, você é isso, você é aquilo. Em vez de fazer isso, é começar a entender: não, realmente, isso aqui são os pecados, isso aqui é aquilo que é a impureza do ouro, porque tem o ouro lá, você é o ouro, mas no ouro tem toda aquela impureza. E para você purificar o ouro, o que você tem que fazer para tirar as impurezas do ouro? Você tem que colocar ele sobre um calor intenso, para que as impurezas venham sair. E é isso que os sofrimentos, é isso que esses confrontos, é isso que a nossa vida dentro do casamento faz. Deus coloca fogo ali no negócio, para queimar a impureza, tratar o nosso coração e transformar a nossa vida. Mas nós precisamos então olhar para o nosso cônjuge e olhar isso: eu sei que isso aqui que você faz, não é quem você é, porque você é um filho, você é uma filha amada de Deus, e Deus quer transformar a sua vida, e eu sou um agente de transformação na sua vida, e eu não vou deixar você viver nesse pecado. Nós vamos trabalhar juntos, para que um dia, nós dois possamos ser apresentados diante de Deus, santos, incorruptíveis, gloriosos, sem pecado, sem culpa. Por quê? Porque os dois trabalharam na sua vida fielmente, para ser aquilo que Deus ordenou que o casamento seja: um lugar de transformação, um lugar de mudança. Então, como que o casamento pode ser esse lugar de cura e transformação? Quando e como? Como que o seu cônjuge pode ser esse agente de transformação na sua vida? Quando você der a ele acesso à sua vida. Quando você der a ele liberdade de falar sobre os seus pecados livremente. Porque muitos casais vivem numa vida de que é uma falsa amizade, ou uma falsa comunhão. Porque você conhece os meus pecados, eu conheço os seus pecados, eu não toco nos seus, você não toca nos meus, e a gente vive essa vida. Só que o problema disso é que não existe o quê? Transformação no casamento. Não existe o transformar do caráter de Cristo, e não são poucos os casais que vivem dessa maneira, porque você sabe aonde que o calo aperta. Se você tocar nessa ferida aqui, dá briga em casa. Então eu deixo isso aqui para lá, não vou falar sobre isso, porque eu não quero confronto. Você é amoroso, mas você não é verdadeiro. Por um outro lado, aí você encara os pecados, aí você vê os pecados da pessoa, aí você é verdadeiro. Não, eu vou confrontar então. É para confrontar, Rodrigo? É como eu vou confrontar então. Aí eu vou lá e lenha no maridão. Mas você faz isso sem amor. Aí você vai para o outro oposto: você é verdadeira, mas você não ama. Isso não vai trazer transformação. A única transformação que vai trazer é para pior, não vai para melhorar a coisa. Então nós precisamos dar ao nosso cônjuge a confiança dele poder chegar em nós e falar: você está errado nisso, você está errada nisso, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Mas como eu disse, isso só vai funcionar se a gente fizer isso em amor. Em amor. E é um pouquinho disso que eu quero falar hoje. Até aqui eu fiz uma revisão de tudo que nós vimos. Então, o segundo poder para que nós possamos ser agentes de transformação na vida do nosso cônjuge é o poder do amor. Porque nós temos o poder de curar o nosso cônjuge. O casamento tem o poder da verdade, que é o quê? É revelar. O casamento tem esse poder, que é revelar quem nós somos. É trazer à tona o nosso pior.
Mas uma vez que ele trouxe à tona o nosso pior, agora ele tem o poder também de transformar, de através do amor, trazer cura e transformação. Então o casamento tem o poder da verdade, que é trazer à tona, mas ele tem o poder, também o poder do amor, que através da verdade e do amor, quando colocados juntos, nós vamos ter transformação e cura dentro do nosso casamento. Porque nós entramos dentro do nosso casamento, que jeito? Como nós entramos no nosso casamento? A grande maioria de nós, em exceto por algumas pessoas, poucas pessoas, nós entramos no casamento cheio de traumas, que nós trazemos de fora. Nós entramos no casamento cheios de feridas, que outros fizeram. E sei lá, por qual ferida? Geralmente, feridas muito profundas, causadas pelos nossos pais. Trauma causado pelos nossos amigos. Ou traumas causados por situações da vida. Ou muitas das vezes, traumas causados por nós mesmos. E a nossa cabeça que não para de nos acusar. Porque muitas pessoas elas não foram traumatizadas por outras pessoas, elas se traumatizaram. Elas não se acham boas, elas não conseguem ter uma autoestima, elas passam a sua vida inteira, eu não consigo, eu não posso, eu não sou ninguém, repetindo isso de novo, e de novo, e de novo para elas mesmas. Mas o casamento, ele tem o poder de reprogramar e de curar tudo isso nas nossas vidas. O casamento tem, o seu cônjuge tem o poder de reprogramar todos esses traumas, de curar todos esses traumas, de fechar todas essas feridas nas nossas vidas. Nós temos esse poder como marido e como esposa. E o poder do casamento, e eu vou dar um exemplo para ficar isso bem claro aqui. Se o seu casamento está forte, você anda pela vida confiante. Para aqueles que são casados, quando o seu casamento está bem, está tudo indo bem, você e a sua esposa estão bem, a coisa está andando, em casa está tudo bem, mas lá no trabalho está tudo uma porcaria, nada está dando certo, a coisa não está andando. Se o seu casamento está bem, você consegue andar em confiança em toda e qualquer circunstância fora da sua casa. Você sabe que lá fora não está bem, mas eu sei que eu tenho o poder, dentro da minha casa, a confiança de poder passar pelo que eu estou passando, porque eu sei que a minha esposa está comigo, eu sei que o meu marido está comigo. Então, se o meu casamento está bem, todo o resto pode estar mal, mas eu estou bem. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando o meu casamento está mal, você pode ser um sucesso no seu trabalho, você pode ser, sei lá, o melhor estudante, você pode ter sucesso em todas as outras áreas da sua vida. Se o seu casamento está mal, você está mal. Não importa se as outras áreas da sua vida estejam bem. Já viveram isso ou não? Aquele dia que você sai de casa brigado com seu marido, como é o seu trabalho? Por melhor que você esteja no seu trabalho, é uma porcaria. Quando você agora está bem em casa, mas seu trabalho não está aquelas coisas, você fica frustrado com as coisas e tal, mas não é tão importante assim. Ok, vou passar por isso. Eu vou passar por isso. Então o casamento, ele tem esse poder sobre nós. Assim também tem o Evangelho. E esse é o poder do casamento, e esse é o poder do Evangelho. Porque não importa para nós como o mundo nos olha, ou o que o mundo acha de nós, eu sei que eu estou em Cristo, que eu sou de Cristo. Então não importa o que o mundo acha de mim, não importa o que você acha de mim, não importa o que falam de mim lá fora, eu sei que o que importa é, eu estou em Cristo, eu pertenço a Cristo. Eu não estou nem aí com a aprovação dos outros, porque a aprovação que eu preciso, eu tenho em Cristo, e Ele já me deu. Deus já provou o seu amor por mim na cruz. Então, se a minha vida está acabada, e está tudo dando errado, e as pessoas, não, você é uma falha, você é uma decepção, eu sei que eu não preciso da aprovação deles, porque apesar de tudo que eu estou passando, eu sei que o amor dele está comigo, e ele está comigo em toda e qualquer circunstância da minha vida.
Esse é o poder do Evangelho sobre nós. Então, a aprovação que eu preciso vem de Deus. O amor que eu busco está no Senhor. Então não importa se o mundo não me ama, o que importa é que Ele me ama. Então quando nós entendemos o Evangelho e o poder do Evangelho, ele é transformador. Porque muitas vezes, irmãos, eu falo com pessoas que sofrem de baixa estima, pessoas que se martirizam, pessoas que não se acham boas, pessoas que tudo para elas dá errado, e parece que e elas se culpam, e elas, aí, eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas por que elas veem isso? Porque as pessoas falaram isso, porque elas nunca conseguiram superar o que os seus outros pensam. A opinião das pessoas para elas é tão mais importante, que elas vivem nesse cativeiro. Mas só tem uma coisa que pode nos libertar desse cativeiro, é quando nós entendemos que o amor, a aprovação que nós precisamos vem de Deus. Porque o que o mundo falar de nós. Agora, se nós não entendemos que o Evangelho tem esse poder, e se nós não entendemos o quanto Cristo nos ama, então nós vamos viver nessa vida de baixa estima, olhando para baixo. Mas quando nós entendemos o quanto Ele nos ama, e que nós somos preciosos para Ele, que na linguagem do profeta Malaquias, e eles serão meu tesouro pessoal. Você é tesouro pessoal de Deus. Deus te deu o seu único filho, o objeto eterno do seu amor, para morrer por você, e você ainda se acha, eu não estou valendo nada, eu não sou ninguém, quando você tem Cristo. Se você tem Cristo, meu irmão, minha irmã, você tem tudo, tudo. Então, o poder das palavras do seu cônjuge, isso aqui é muito importante, é um outro exemplo de como o casamento tem um poder sobre nós, e é o poder das palavras. Eu tenho alguns exemplos. Ontem nós estava conversando com os homens da igreja, e apareceram alguns exemplos que eu não posso usar esses exemplos, né? Porque senão as pessoas, senão os membros da igreja vão me bater, principalmente as mulheres. Mas eu posso usar os meus próprios exemplos. A minha esposa deve estar assistindo isso agora, né? E ela falou: você vai falar de mim, eu não vou estar lá para me defender. Eu falei assim: quem mandou não ir? Aí, mentira, ela estava com os meninos doentes, mas eu vou dar um exemplo da minha casa, que ela já contou isso lá na reunião de mulheres, então já virou público, eu posso contar também. Mas a Jaqueline queria comprar uma jaqueta, tinha uma jaqueta vermelha de couro que ela queria comprar, e ela ficou uns anos procurando essa jaqueta. Aí ela finalmente achou essa jaqueta e comprou essa jaqueta. A jaqueta chegou, ela feliz da vida com a jaqueta. Aí ela fez aquela pergunta mágica para você, homem: e aí, o que você achou? Para mim. E eu tenho que melhorar nisso, eu já falei, eu sei que eu tenho que melhorar nisso. Estou confessando meu pecado diante da igreja. Aí eu falei assim: diz ela, hoje ela me recordou a história, diz ela que eu falei que ela ficou mais gorda com aquela jaqueta. Eu não lembro de ter falado isso. Mas diz ela também que ela estava grávida naquele dia, né, naquele tempo que ela experimentou a jaqueta. O que aconteceu foi o seguinte: ela tirou a jaqueta, ela não usou a jaqueta aquele dia. Ela colocou a jaqueta de volta no armário, aquela jaqueta ficou lá mais uns 2 ou 3 anos. Esses dias eu vi essa jaqueta indo embora para doação. Ou seja, ela demorou anos para comprar a jaqueta. Ela comprou a jaqueta que ela queria. No dia que eu falei para ela o que eu achava da jaqueta, ela tirou a jaqueta e não colocou mais. Por quê? Porque o casamento tem esse poder na nossa vida. Não importa o que o mundo ache de você, todo mundo pode chegar para sua esposa e falar assim: você está linda. As mulheres chegam: você está linda, você está maravilhosa. Se o seu marido te falar que você está feia, você está como? Feia. Não importa ninguém falar o contrário para você. Agora, o contrário é verdadeiro. Se o mundo inteiro fala: você está ridícula com essa roupa, mas o meu marido falou que eu estou bonita, você não está nem aí porque o mundo inteiro falou. Por quê? Porque a apreciação do seu marido é o que realmente interessa e é válido para você.
assim também tem que ser nas nossas vidas com Jesus Cristo. Não importa o que o mundo falou de você, o que importa é que Deus, o que Cristo fala de você. Então nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. E por que isso acontece? Porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa chega para mim: ô Rodrigo, você é um cara excepcional, você é um cara legal, você é isso, você é aquilo. Eu vou olhar para sua cara e vou pensar assim: você não me conhece. Mas não vou falar isso para você. Eu só vou guardar para mim. Eu vou assim: olha que legal, benção, meu irmão. Glória a Deus. Vou tomar isso aqui na minha vida. Mas agora, quando a minha esposa, que me conhece por inteiro, por causa do casamento, lembra que o casamento revela quem eu sou? Ela conhece o Rodrigo sem máscara, ela conhece o Rodrigo quem ele é. E quando a minha esposa fala assim: você é um homem maravilhoso, isso entra no meu coração como nada ou ninguém mais pode falar para mim. Isso vai lá dentro. Por quê? Porque o casamento tem esse poder. Porque eu penso assim: ela me conhece realmente quem eu sou. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos para o nosso cônjuge. Mas assim também é o nosso amor, ou o amor de Cristo por nós. E isso explica o porquê o amor de Deus e as suas palavras sobre nós têm o poder de ser o mais forte e o mais profundo agente de transformação nas nossas vidas. Essa realidade é o que explica o amor de Deus e as palavras de Deus, a palavra de Deus ser esse agente de transformação nas nossas vidas, porque Ele nos conhece completamente, melhor do que ninguém. Deus nos conhece melhor do que ninguém, e quando entendemos que Ele nos conhece e nos ama apesar de quem nós somos, isso é transformador nas nossas vidas. Então quando a gente entende que Deus me conhece do jeito que Ele me conhece, e mesmo assim Ele me ama, isso transforma a minha vida. Isso transforma a minha vida, porque quando Ele nos diz algo sobre nós, não importa quem diga o contrário, não importa se o mundo fala diferente, Deus disse, e acabou a história. Então, cuidado, porque o casamento também tem o poder de destruir o outro, porque até agora tem falado do poder de reconstruir, o poder de reprogramar, o poder de fechar feridas, de curar traumas, que você, minha irmã, que você, meu irmão, tem na vida da sua esposa e do seu marido. Mas o contrário também é verdadeiro, nós temos a capacidade de destruir a vida do nosso cônjuge, com as nossas palavras, porque se eu tenho esse poder de curar, se aquilo que Ele me fala entra dentro do meu coração e pode trazer cura, Ele também pode entrar dentro do meu coração e trazer destruição e me ferir. É por isso que muitas das vezes nós somos grossos, impacientes e etc, com um monte de gente. E aí, geralmente isso afeta lá meus amigos, afeta os meus pais, as pessoas não gostam muito de mim lá no meu trabalho, eu não sou de ter muitos amigos. Mas quando nós fazemos isso dentro do casamento, o peso é diferente. Dentro do casamento, o peso é diferente. Aí você não entende, porque às vezes você fala alguma coisa para sua esposa, e aí o negócio vira de um jeito, e você arruma um problema tão grande, mas eu só falei isso para ela. Porque você não entende que o que você tem na mão não é uma arminha de bolinha, não é uma arminha que espirra água, porque quando nós fazemos isso com os nossos amigos, com as nossas pessoas que estão fora da nossa casa, é uma arminha de espirrar água, você atinge a pessoa, não faz diferença para ela. Agora, quando você faz a mesma coisa com a sua esposa, é a mesma coisa que você tem um canhão na sua mão, e você atira contra ela, e não sobra nada. Então aquilo que é crítica, aquilo que é áspero fora da sua casa, dentro da sua casa pode ser mortal para a sua esposa, para o seu marido. Então essa lei vale para os dois lados, nós temos o poder de curar e o poder de destruir a mesma pessoa, porque nós temos esse poder que é trazido dentro do casamento. Mas para a gente poder entrar no casamento e ser agente de transformação, para que a gente possa dentro do casamento falar a verdade, expor os pecados,
chegar para o nosso marido, para a nossa esposa, e falar: você errou nisso, você está errado nisso, você precisa melhorar nisso, você está pecando nisso. A gente precisa primeiro perdoar. Por quê? Por que, os nossos pecados, dentro do casamento, eles têm que ser transformados? O casamento vai pegar a gente pelo pescoço e vai fazer a gente lidar com os nossos pecados. Por quê? Porque o nosso cônjuge é a pessoa mais afetada pelos nossos pecados. Por exemplo, se você é uma pessoa que sofre o seu pecado é falta de perdão, você não consegue perdoar as pessoas. O que vai acontecer com falta de perdão dentro do seu casamento? Vai destruir o seu casamento. Se você é uma pessoa que é áspera com as pessoas, você não consegue ser uma pessoa educada, você é áspera com todo mundo, você é áspera dentro do seu casamento, você vai destruir o seu casamento. Se você é uma pessoa que mente, você tem problema com mentira, o seu pecado é mentira, eu não consigo falar a verdade, aí você vai dentro do casamento. O que você vai fazer dentro do casamento? Mentir. Se você não tratar a mentira, o que vai acontecer com o seu casamento? Você quebrou toda a confiança do seu casamento. Você entendeu? O porquê dentro do casamento os nossos pecados nós somos forçados a lidar com os nossos pecados, e é por isso que nós muitas vezes odiamos a pessoa com que nós somos confrontados por causa do nosso pecado, porque nós pensamos que ela é a causadora, mas o casamento, na verdade, ele nos coloca no espelho e nos confronta conosco, com nós mesmos, e nos força a olhar para o nosso pecado e lidar com o nosso pecado. E sabe por quê? Porque o maior atingido pelo seu pecado é o seu cônjuge. A pessoa com que você mais maltratou com o seu pecado é o seu cônjuge. E se você não tratar do seu pecado dentro do seu casamento, ele vai destruir o seu casamento. É por isso que nós precisamos do poder da verdade, de confrontar o nosso cônjuge em amor. Mas nós só podemos fazer isso quando nós perdoamos. Em primeiro lugar, nós vamos a Ele, mas nós perdoamos primeiro, antes de ir. E aliás, esse é o padrão que Jesus nos dá, quando Ele fala em Mateus 18, para a gente perdoar os pecados uns dos outros. Ou quando Ele usa a parábola, por exemplo, do servo esqueci o nome da palavra agora, que não perdoa. O servo, ele não perdoa. Você lembra daquela parábola em Mateus 18? Que ele é perdoado por muito, mas ele não perdoa. Então ele é jogado na prisão. Lembram dessa passagem? Essa passagem ela vem antes do quê? Qual que é o próximo tópico de Jesus em Mateus 19? Ele vai falar sobre o que em Mateus 19? Sobre casamento. Aí você começa a ver que Jesus tem algum objetivo muito grande em começar, ou Mateus em escrever, em relatar naquela sequência, falar primeiro de perdão, para depois falar de casamento, porque sem perdão não existe casamento, não existe casamento. Então, para você chegar e poder falar com o seu cônjuge sobre aquilo que ele fez contra você, primeiro você tem que perdoar. Por que você tem que primeiro perdoar? Porque senão você vai confrontar o seu cônjuge, não para curá-lo, e não para transformá-lo, não para santificá-lo, você vai fazê-lo para você pagar ele por aquilo que ele fez com você. Você vai fazer como vingança, como retaliação, e não como algo para trazer ele à santidade. Se você não perdoar antes, você nem vai, porque você vai fazer para fazê-lo pagar por aquilo que ele fez. É por isso que o perdão cristão, você perdoa antes e depois você confronta. Você não confronta se você não perdoa. Porque o confronto, você não está querendo confrontar para trazer a pessoa ao arrependimento, você está querendo pagar aquilo que ela te fez, você está querendo retribuir o que ela te fez. Você me fez sentir assim, agora eu vou te fazer sentir dessa maneira também. Isso não é perdão, isso é vingança. Então, como podemos amar nosso cônjuge com esse amor verdadeiro e transformador? Aprendendo a dizer eu te amo. Como assim, Rodrigo? É lógico que eu falo para ela que eu amo ela. Mais ou menos como os homens falam. Eu sei disso né, de causa própria. Você me ama? É lógico que eu te amo, Que conversa é essa? Mas você me ama mesmo? Te amo, você sabe que eu te amo, Ficou doida? É o nosso problema. A gente tem um problema com isso. Mas eu não estou querendo dizer dessa maneira, mas aí nós precisamos entender a linguagem do amor com que o nosso cônjuge opera.
E no livro do Tim Keller, ele fala um negócio muito interessante. Ele conta a história dele e da esposa dele, quando eles se casaram. Quando eles se casaram, eles vêm dos dois, isso é muito parecido na minha casa, na sua casa, eu sei que vai relacionar aí com você. Ele veio de uma casa que o pai dele trabalhava longas horas, e na casa dele, a mãe dele fazia tudo, porque essa era a maneira da mãe dele demonstrar para o pai dele, que ela era grata por tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele trabalhava muitas horas, ele era um provedor da casa. Então, dentro de casa, ela não deixava o pai dele fazer nada dentro de casa. Ele era um rei dentro do seu castelo em casa. Era o jeito dela demonstrar amor para com o seu marido. E ele cresceu ouvindo a mãe falando isso. Essa é a maneira com que eu demonstro amor pelo seu pai. Ele trabalha muito. Aqui em casa eu não quero que ele faça nada. Agora, a Cat, a esposa do Tim Keller, ela cresceu numa casa onde a sua mãe teve um AVC, mais ou menos 40 anos. Então, o pai dela, para ajudar a mãe, ele fazia muitas das tarefas de casa, além de trabalhar. Então, ele ajudava ela, era a maneira com que ele demonstrava amor. E a mãe falava para a filha, essa é a maneira com que o papai mostra como ele me ama. Ele me ajuda com as tarefas de casa. Aí, um belo dia, depois de casados, o primeiro filho deles, ele está com ele na mão, Tim Keller está com ele na mão, ele faz cocô, ele sente o cheiro e fala assim, Cat, o neném precisa trocar as fraldas. Aí ela olha para ele e fala assim, bom, você é o pai, você sabe o que você tem que fazer. E aquilo gerou um problema ali na hora, porque eles começaram, um não gostou do que o outro falou. E eles não entenderam na hora o que estava acontecendo ali. Depois de algum tempo, talvez muito tempo, eles entenderam o que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo? Quando ela falou isso para ele, o que ele ouviu? Você não me ama. Você não me ama, porque se você me amasse, se você valorizasse aquilo que eu estou fazendo, o meu trabalho, aquilo que eu faço, você não me falaria isso. Agora, o que ela, a esposa, ouviu quando ele falou assim, você é seu dever trocar? Não, essa tarefa não é minha, essa tarefa é uma tarefa de mulher, uma tarefa que não é importante. E aí ela ouviu o quê? Você não me ama. Por quê? Porque se você me amasse, você não estaria me pedindo isso. Então os dois estão com um padrão de como dizer amor um para o outro, invertidos. Por quê? Porque eles vieram isso da casa deles, porque eles ouviram a vida inteira, o meu pai amava minha mãe cuidando dos filhos, e a outra, a minha mãe amava o meu pai porque ela cuidava de todas as coisas dentro de casa, não deixava meu pai cuidar de nada. Então aí eles entenderam essa dinâmica da casa deles. Eles tinham maneiras diferentes de entender, eu te amo, eu te amo. E muitas das vezes isso já aconteceu na sua e na minha vida. Porque nós trazemos esses valores da nossa casa para a nossa família, para o nosso casamento, e a gente olha assim, aí a gente olha para a nossa esposa e fala assim, não, mas na minha casa, ou pensa internamente, na minha casa minha mãe fazia isso com meu pai. E quando a gente fala para ela fazer, ela não faz, a mensagem que eu tenho é, ela não me ama. E a mensagem que quando eu falo para ela fazer, ele não me ama. Então nós precisamos entender que coisas sem importância, que parecem sem importância, podem trazer muita dificuldade para o casamento, porque nós não entendemos a linguagem do amor do outro, aquilo que ele valoriza, aquilo que ele, a maneira como ele recebe, e nós temos a tendência de demonstrar amor da maneira que nós valorizamos. Por exemplo, a minha maneira de demonstração de amor, ou a maneira que eu entendo amor, você não precisa me dar uma carta, você não precisa falar que você me ama, a minha maneira é serviço. Quando a pessoa me serve, para mim essa é a minha linguagem do amor. Então, por exemplo, quando a pessoa se sacrificou para fazer alguma coisa por mim, aquilo para mim tem um valor de 1 milhão de cartas dizendo eu te amo. Porque para mim vale muito mais do que qualquer outra. Eu não sou do cara vai ter pessoas que têm como presente. Se você leu o livro do Gary Chapman, as 5 linguagens do amor, você sabe do que eu estou falando. Lá ele vai descrever isso, as linguagens do amor. Cada um de nós opera em um tipo de linguagem de amor. Tem pessoas que gostam de receber presentes. E você, quando você dá um presente para ela, não importa muito o que seja, ela fica maravilhada com aquilo. Porque é a linguagem do amor dela. Tem outras pessoas que dão um presente para ela não está nem aí para isso. Então nós precisamos entender a linguagem do amor com que o outro opera, para que a gente possa então ser efetivos no dizer eu te amo.
Porque existem muitas maneiras de dizer eu te amo, como existem muitas maneiras de você dar $1.000 para alguém. Você pode dar $1.000 para alguém em cash, em cheque. Você pode dar $1.000 para alguém em presente. Você pode dar $1.000 para alguém em serviço prestado. Tem muitas maneiras. Porque se você chega no aniversário da sua esposa, e você chega com ela, dá para ela lá, dá milão para você, e faz o que você quiser com o dinheiro. Se você é como a minha esposa, ela vai devolver o dinheiro, e vai ficar brava, e é motivo de uma semana de sofá. Como assim você ousa fazer um negócio desse comigo? Por quê? Porque você não pensou no que eu gosto, no que você poderia ter ido comprar alguma coisa. Agora, se eu chegar na rua, eu estou passando aqui na rua, achar uma flor naquela rua na hora que estiver embora, pegar a flor no meio ali do canteiro, levar para casa, entregar para minha esposa e dizer assim, estava pensando em você, e der a flor para ela, acabou. Ela fica doida, é a linguagem do amor dela. Ela se sente amada, ela entendeu como eu dizendo eu te amo. Agora tem pessoas que você dá milão na mão dele, o homem é assim, dá milão na mão dele, geralmente, dá milão na mão dele, aí ele vai ficar feliz da vida, entendeu? Ele não está muito, ainda bem que você não comprou nada, que você ia errar mesmo, dá na minha mão, não é? Então, nós precisamos entender isso, porque no casamento nós vamos sair do modo sentimento para entrar no modo amor por ações. Nós vamos sair desse modo sentimento para entrar no modo amor racional. Então, se eu não entender, e o que é isso? Se eu não entender a linguagem de amor da minha esposa, do meu marido, se eu não entender isso, eu não vou conseguir alimentar ou abastecer o tanque de amor dessa pessoa. Porque eu caso com ela, e aí eu vou descobrir as falhas daquela pessoa, e aí eu vou começar a falar das falhas da pessoa, dos pecados da pessoa, isso vai me trazer confrontos, vai trazer briga pelo casamento, e além de tudo eu não consigo conversar com ela, eu não consigo dizer eu te amo para ela da maneira correta. Então isso vai cair no quê? Num ciclo que é, eu saí dos sentimentos, agora essa pessoa que eu casei, não é a pessoa que eu casei, é um estranho, agora nós só vivemos brigando, e ela não faz nada do que, ela não me ama, porque a linguagem de amor que ela comunica, que ela entende como amor, você não fala. Então o tanque do amor dela vai se esvaziando. Aí o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Eu vou buscar alguém que faça. Só que o problema disso é que você vai cair nesse ciclo, é um ciclo vicioso, porque vai cair de novo na mesma coisa. Aí você vai entrar num outro relacionamento, os sentimentos acabam, as brigas, você começa a conhecer os pecados, as brigas vêm, aí o tanque do amor não é cheio, e você cai de novo naquela decepção. A única saída disso aqui é o divórcio. E aí essas pessoas não entendem que elas entram num ciclo vicioso, porque o problema, meu irmão, minha irmã, não é a pessoa com que você casou, o problema é você. O problema é você entender o que o casamento é feito, para que o casamento foi feito, e como o casamento opera. Mas isso tudo só pode acontecer quando nós entendemos, nós só podemos operar pelo poder da verdade, com o poder do amor, pela graça, pelo poder da graça. Sem a verdade, com o amor, nós não conseguimos manter o nosso casamento. Por quê? Porque a verdade sem amor, ela leva a contenda, a briga e a separação. Porque se você manter a verdade batendo, você vai só gerar briga, estresse e, final de tudo, é separação. Agora, se você amar sem a verdade, isso não vai trazer transformação. Isso vai trazer até um medo, uma coisa, eu não posso tocar nesse assunto com ele, com ela. Por quê? Porque senão vai trazer briga. Então nunca vai haver transformação. Mas se nós não colocarmos o amor e a verdade juntos, não tem como o nosso casamento se sustentar. Então nós precisamos exercer a verdade em amor, mas isso só é possível com a graça de Deus. Isso só é possível com a graça de Deus. E de onde vem o poder da graça? Do Evangelho. Da onde vem o poder para eu exercer graça com o meu marido e com a minha esposa? Do Evangelho.
Não tem poder maior e não tem outro lugar que é a fonte de poder para você agir com graça, para você agir em amor e em verdade com o seu marido, com a sua esposa. Porque nós só podemos perdoar o outro quando entendemos o quanto fomos perdoados por Cristo. Nós só podemos perdoar o nosso cônjuge, e nós devemos perdoar o nosso cônjuge, mais uma vez Mateus capítulo 18, quando nós entendemos o quanto nós fomos perdoados por Cristo, quando nós entendemos o que o nosso pecado fez com Jesus Cristo. O nosso pecado não apenas feriu Cristo, não apenas machucou Cristo, o nosso pecado crucificou Jesus, o nosso pecado matou Jesus. Quando eu entendo o que o meu pecado fez com Cristo, o pecado do meu cônjuge contra mim fica desse tamanho, e quando eu entendo o tamanho do amor dele para comigo, eu sou capaz de amar o meu cônjuge quando ele não é amável comigo. É só pelo poder do Evangelho que nós podemos amar e perdoar os nossos cônjuges. Nós só podemos amar alguém que nos machucou profundamente quando entendemos o que os nossos pecados fizeram com Jesus, e mesmo assim, Ele nos ama. Apesar de tudo aquilo que nossos pecados fizeram com Jesus, Ele nunca deixou de te amar, Ele nunca deixou de me amar. Então nós não temos o direito de não amar, de não perdoar o nosso cônjuge. É isso que a parábola do capítulo 18 de Mateus fala. Ele foi perdoado muito, mas quando ele foi exigido perdão, ele não pôde perdoar. Então a falta de perdão é a demonstração, e aí ele vai ser jogado no fogo, ele vai ser jogado para fora, onde vai ranger dentes. Mas então salvação é condicional, Rodrigo, porque ele não perdoa. A salvação, se você não perdoar, você vai ser condenado. Não. O que Jesus está falando ali é o seguinte: quando nós não perdoamos, isso mostra que nós nunca entendemos e nunca aceitamos e nunca recebemos o perdão dele na nossa vida. É por isso que a gente não consegue perdoar as pessoas. É por isso que a gente não consegue perdoar o nosso cônjuge. Então o Evangelho tem o poder de nos transformar. Ele é o agente de transformação nas nossas vidas. Quando nós operamos com o nosso cônjuge pelo poder da verdade, pelo poder do amor e pelo poder da graça. Mas tudo isso só pode se tornar verdade quando nós entendemos o Evangelho nas nossas vidas e vivemos ele dentro do nosso casamento. Amém? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela sua palavra. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha nos dar graça para viver, Senhor, o poder da verdade dentro do nosso casamento, de falar a verdade, de confrontar o nosso cônjuge, nosso marido, a nossa esposa, mas de fazer isso, Senhor, em amor, lembrando daquilo que o Senhor fez, lembrando da sua graça sobre as nossas vidas, graça essa, que foi capaz de morrer por nós, pecadores. O Senhor nunca deixou de nos amar, apesar de quem nós somos. O Senhor conhecia todos os nossos pecados, e mesmo assim, o Senhor escolheu se entregar para nos transformar. Então que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a viver assim, dentro do nosso casamento. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.